Olá, tudo bem? O nosso assunto aqui é saúde e estética e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os medos de fazer a esterectomia, principalmente nós mulheres. E para a gente tirar os mitos e falar sobre verdades sobre este assunto, eu estou aqui hoje com o Dr. Roger Felipe, que ele é cirurgião da região pélvica, especialista em cirurgia íntima e vai falar também um pouquinho mais sobre a esterectomia, que as pacientes procuram muito ele e tem essas dúvidas em consultório. Tudo bem, Sim, Dr. tudo bom, Roger? Flávia? Tudo bem? Então, Flávia, assim, um dos grandes medos das pacientes quando vem para o procedimento de esterectomia vaginal é se há alguma consequência na vida sexual. Se há um encurtamento da vagina, se vai ter dor na relação, se vai diminuir a libido, e tudo isso é mito. Olha, Né? que coisa boa! Quando a cirurgia de esterectomia é realizada, a gente não tem encurtamento da região da vagina, né? Não há perda nenhuma da função sexual, nem na parte de lubrificação, orgasmo ou libido. É Então, que tudo elas isso... entendem, doutor, que vai mexer com as funções hormonais e com isso vai trabalhar diretamente ali em algumas mudanças. Sim. Então, isso não acontece. Não acontece. Nesses procedimentos, na grande maioria das vezes, quando a gente não tem patologia associada, a gente não faz a ressecção dos ovários, que são os órgãos responsáveis pela produção dos hormônios ditos femininos, né? E que estão ligados à questão do libido, do prazer sexual, da pele, né? Do orgasmo. Então, e uma das dúvidas também, e eu vou falar de medos que as mulheres têm, que assim que fazem a esterectomia, elas começam a ganhar peso, doutor. Então, assim, elas questionam muito isso, elas têm receio, e eu queria que o doutor falasse um pouquinho sobre isso também, se realmente isso está diretamente relacionado ao ganho de peso nas mulheres. Sim, então a gente não tem uma mudança do índice de massa corporal nas mulheres após a esterectomia, pelos mesmos motivos. O útero é um órgão que não produz hormônio. Então, retirar o útero ou manter o útero não altera no perfil de peso da paciente, né? Então, isso também é um mito. Que ótimo! Então, para quem está assistindo e tem essas dúvidas, vai já saber que o útero não. Porém, doutora, aí uma dúvida que eu também tenho. E quando faz a retirada total do útero e dos ovários? Os ovários, eles produzem hormônios. Certo. E eles vão acabar interferindo? Vai haver uma mudança? Sim, sim. O ovário é produtor de diversos hormônios, mas principalmente de estrogênio e progesterona, que interferem drasticamente no que interferem drasticamente no metabolismo da mulher. Se a gente for ver as mulheres lá no período de climatério, que é quando esses ovários naturalmente entram em falência de forma natural, é um período que a mulher tem uma diminuição do metabolismo e tendência a aumento do índice de massa corporal. Então, a retirada do ovário pode interferir sim nesse metabolismo no ganho de peso. Porém, quando a gente opta por essa cirurgia, se é necessário, por alguma patologia de ovário também, é perfeitamente possível a gente fazer uma reposição hormonal direcionada para essa paciente para que ela não tenha essas consequências mesmo após a retirada desses órgãos. Doutor, mudou muito, acredito, a cirurgia de 10, 20 anos atrás. Porque as mulheres, antigamente, elas tinham filhos mais cedo, chegavam aos 30 anos e já pedia, doutor, pelo amor de Deus, faça esterectomia. E aí tinha medo das mudanças. Porém, eu acredito que as cirurgias também elas evoluíram, elas mudaram. As mulheres estão buscando isso tardiamente, não tão cedo como antes. Mas houve essa mudança ou continua sendo como era há 20 anos atrás? Não tão recente, mas ainda assim recente, a via vaginal foi determinada como via padrão ouro, né? Então, anteriormente, quando a gente não tinha ainda muitas cirurgias vaginais, muitos cirurgiões habilitados, ou mesmo cirurgias videolaparoscópicas, fazia-se muito a cirurgia com incisão
incisão abdominal, né? Suprapúbica, bem próximo ali à incisão de onde seria a cesariana. Hoje em dia, essa cirurgia é muito pouco executada. Na grande maioria das pacientes, essa cirurgia é feita via vaginal, independente do volume do útero, e quando impossível, a via vaginal, nos poucos casos, ou quando tem alguma patologia concomitante, hoje em dia a gente opta pela cirurgia laparoscópica, também com poucas cicatrizes, e agora, com o advento da cirurgia robótica, que a gente tem ainda uma melhora operatória dessas pacientes, né? Nossa, que maravilha, doutor! Realmente, eu vejo isso pela minha avó e até pela minha mãe, que a cirurgia realmente ela era feita e havia uma cicatriz. E isso acabava incomodando a mulher esteticamente. Então, Sim. ela ficava também preocupada com isso. E hoje, olha a evolução que sofreu tudo isso. Hoje, uma cirurgia interna, que não vai haver nenhum tipo de cicatriz. Acredito que até o pós-operatório deve ser bem mais tranquilo, Sim, né, doutor, do que antes. E eu acho que é tranquilo para se realizar esse tipo de cirurgia, caso for a opção e a indicação sim, sim. de fazer esse tipo de cirurgia. Quando a gente opta pela via vaginal, né, a saída do útero pela via vaginal, seja pela cirurgia vaginal isolada ou mesmo laparoscópica, a única incisão ou a maior incisão vai ficar no fundo da vagina e essa região é muito pouco inervada. Então a mulher tem um pós-operatório, pós-cirurgia vaginal muito tranquilo, né? A partir de uma semana, a paciente já vai estar praticamente totalmente recuperada. Nossa, doutor, mudou muito. Sim. Porque eu lembro na época da minha mãe, ela ficou 30 dias de pós-operatório, isso eu acredito, há 25, quase 30 anos atrás, que era praticamente como se tivesse feito uma cesárea, tendo um filho e estava lá de quarentena, aguardando do pós-cirúrgico. Sim, sim. Como eu fico feliz com toda essa evolução. E nós, mulheres, nós agradecemos Que muito bom. toda essa evolução. Dr. Roger, muito prazer, obrigada por estar aqui tirando essas dúvidas. E agora vocês que estão ouvindo, assistindo esse vídeo, sabem dos mitos que vocês têm ouvido e as verdades sobre a nossa atualidade e as cirurgias atuais da esterectomia. Obrigado, Flávia. Obrigada, doutor.